Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 8 de agosto. Os jogos da volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana começam hoje e eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento às 7 horas no jogo entre Fortaleza e Libertad no Castelão. O Fortaleza venceu fora de casa no Paraguai por 1-0 a equipe do Libertad e tem a vantagem e força o Libertad a ter que propor jogo, a ter que vir para cima, a ter que recuperar uma vantagem, mesmo que não seja uma vantagem muito grande. E o Fortaleza, durante toda essa competição, foi um dos melhores ataques da competição, junto com o Bragantino, com o Estudiantes. Durante toda a fase de grupo, utilizou muito bem o fator mando de campo e principalmente a necessidade do adversário para poder contra-atacar. Então é um jogo que eu vejo uma possibilidade muito grande da gente ter espaços para trabalhar o mercado de gol. Utilizando o PDF de apoio, aqui eu vou comparar o Libertad tanto no Apertura quanto no Clausura. O Libertad foi o melhor time do Apertura, líder do campeonato, e também vai liderando a parte final, a parte Clausura do Campeonato Paraguaio. E o Fortaleza, dentro de casa, faz uma campanha bem mediana, já foi melhor no Campeonato Brasileiro. Mas o que eu quero destacar por aqui é o número de gols, né? O Libertad ele sai na frente em 62% dos jogos, venceu quase 70% e marcou 23 gols em 13 jogos. É muito interessante a parte ofensiva do Libertad. É uma equipe muito forte também pelo alto e isso pode facilitar um pouco a vida do time visitante, mas também, isso aqui é uma característica interessante para você que trabalha ao vivo, também vai fortalecer os contra-ataques do Fortaleza. No primeiro tempo, o maior destaque fica pela quantidade de gols marcados pelo Libertad, mas também pelos gols sofridos. Então é uma equipe que vai para cima, mas que dá e toma, né? Já o Fortaleza é um pouco mais contido, 2 gols marcados apenas, 3 gols sofridos. Óbvio, o nível de enfrentamento é diferente. No segundo tempo, o Libertad tem mais força ofensiva, o Fortaleza também melhora na parte ofensiva. As duas equipes são muito boas na defesa, mas, porém, a gente tem que levar em consideração que o cenário de uma eliminatória é diferente. Então eu tenho, sim, um Fortaleza um pouco mais contido dentro de casa no Brasileiro no primeiro tempo, mas eu vou ter um Libertad tendo que atacar o Fortaleza, tendo que andar ali numa linha tênue entre ter que recuperar o resultado e não dar espaço, né? E o Fortaleza sabe contra-atacar muito bem, então podemos ter sim um Fortaleza bem agressivo nos contra-ataques, atacando os espaços no primeiro tempo também. E aqui é o fator que eu quero chamar a atenção, a quantidade de gols de cabeça que marca o Libertad, e ele provavelmente vai tentar empurrar o Fortaleza para trás para utilizar dessa bola aérea para conseguir o seu gol, tanto na bola rolando quanto na bola parada, mas com essa subida de linha é muito provável que o Fortaleza tenha espaço para contra-atacar. Então o meu cenário por aqui, eu não gosto de pensar muito num jogo para trade, tá? Porque eu acredito que como o Libertad tem total necessidade, vai ser uma equipe que vai se expor com um pouco mais de vontade. É óbvio que a vantagem do Fortaleza é uma vantagem por um gol, é mínima. Mas eu acredito que o Libertad tem a tendência de subir mais os blocos, principalmente para utilizar essa questão da cabeça, né? Não adianta você ficar alçando bola na área se você não tiver gente lá dentro. Então é provável que o Libertad jogue com linhas mais altas e isso vai fortalecer o Fortaleza nos contra-ataques. Então é muito interessante para você que é um trader, às vezes você não vai ter tanta leitura para trabalhar às vezes contra o Fortaleza no match odds, mas pode ser um bom jogo para ficar de olho em gols, porque toda vez que o Libertad subir, o Fortaleza vai ter espaço para contra-atacar. Para você que vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto muito de pensar num cenário de gols, mas eu não trabalharia pré-live, por mais que o cenário já indique um Libertad se expondo um pouco mais, tá? Porque o over 1,5 está muito esmagado. Então, para trabalhar esse tipo de cenário, eu penso em duas hipóteses. Ou esperar essa cotação melhorar ao vivo, e se o gol acontecer antes, paciência, faz parte, pelo menos você não pegou uma odd tão esmagada, ou você torce para o Fortaleza estar na frente do placar de novo, ou seja, o Fortaleza chegaria a 1-0 nesse jogo, mas na eliminatória ficaria com 2 gols de diferença. Isso faria com que as linhas defensivas do Libertad praticamente não existissem mais, eles iam para cima com tudo, e isso daria ao Fortaleza a chance de matar o jogo, e aí trabalhar a favor de mais um gol ao vivo seria o cenário ideal. Antes de falar sobre o Fluminense e Argentino Júnior, deixa eu mostrar para você a promoção que a minha parceira Betfair está apresentando para esse jogo. O Germancano para ter mais de uma finalização no alvo pagando 2. A cotação estava 1,20. É muito provável que o Fluminense jogue com linhas altas, com um bloco bem alto. O Argentino Júnior deve jogar com o seu bloco compactado lá atrás. Então é provável que a finalização, principalmente ali na entrada da área, seja muito frequente. E o Cano, o goleador da equipe, cara, muito provavelmente vai conseguir finalizar mais de uma vez no gol. É certeza? Não é certeza. O Cano pode machucar, ele pode, enfim,
ter problemas, mas mesmo assim é uma aposta muito boa com uma cotação excelente, tá? Se você não tem conta na Betfair, clica no link aqui embaixo para aproveitar. Se você já é cliente, você precisa já ter feito um depósito e já ter feito alguma aposta para poder aproveitar. A aposta máxima, infelizmente, é de R$10, né? Se a Betfair colocasse sem limite de aposta seria tão bom, mas infelizmente é só R$10, mas vale a pena aproveitar. O link está aqui embaixo, cotação de 2 para o Germancano finalizar mais de uma vez no gol. Mas na hora que eu fui apostar a cotação estava 1,20. Pode apostar na odd 1,20 porque a Betfair, se de fato o Cano chutar mais de uma vez no gol, ela vai te pagar a cotação de 2, tá? É isso que está aqui escrito no regulamento, beleza? Também às 19 horas, agora na Libertadores, o Fluminense recebe o Argentinos Júnior no Maracanã. Primeiro jogo fora de casa, o Fluminense tomou o primeiro gol e conseguiu um empate com Samuel Xavier e vem com a força da sua torcida para buscar a classificação. Porém, esse time do Argentinos Júnior é um time encardido, principalmente na qualidade defensiva. Eu vou mostrar isso para vocês com números e é provável que o Argentinos Júnior venha para o Rio para tentar segurar um empate ou jogar por uma bola e só vai sair para o jogo caso esteja em desvantagem no placar. E aí isso vai mudar muito o nosso cenário de trabalho pré e ao vivo. Utilizando o PDF de apoio, só voltando, o Fluminense, 1,75 de favoritismo, o mercado já tomando a sua posição aqui natural, o Fluminense joga em casa com o apoio da torcida. O Fluminense em casa no Brasileiro venceu 7 dos 10 jogos que disputou, 70%, saiu na frente de 60% dos jogos, acabou de vencer o Palmeiras, que é um time extremamente forte aqui no Brasil, falhou em marcar muito pouco, não é um time muito goleador, tem um goleador germancano, mas não é um time que está sendo tão goleador assim dentro de casa. 15 gols marcados, uma média de 1,5 gol, e é um time muito sólido defensivamente, sofreu 0,5 gols de média só em casa. A equipe do Argentinos Júnior tem uma média muito parecida defensiva com a do Fluminense, tomou um pouquinho mais de gol, mas tem uma média muito parecida, 0,6. Teve mais jogos fora de casa, né? O campeonato argentino teve mais rodadas, ele já até terminou. Então é uma equipe que tem dificuldade ofensiva fora de casa, mas tem uma qualidade defensiva muito grande. O Fluminense, ele tem superioridade no primeiro tempo, é nítido, só que tem mais vitórias, mas o número de derrotas é parecido e o número de gols sofridos é igual. O Fluminense, de novo, leva vantagem nos gols marcados. No segundo tempo, o Fluminense se mantém vencendo mais, se mantém marcando mais gols, melhora ainda mais a questão defensiva, só que aí o Argentinos Júnior passa a tomar um pouco mais de gol. Então, o segundo tempo pode ser um cenário interessante aqui para ficar de olho numa dificuldade defensiva que o Argentinos possa oferecer. A bola aérea do Argentinos Júnior também é muito forte. Se tiver oportunidade, óbvio, um time que vai jogar talvez por uma bola, vai tentar utilizar esse fator. E a bola aérea do Fluminense, principalmente nas bolas paradas, também costuma ser um fator interessante. O Argentinos Júnior não sofre tanto nesse fundamento, mas acaba sendo um caminho para o Fluminense se eu tiver um time muito compacto, né? Se o Fluminense tiver dificuldade para entrar pelo chão, provavelmente vai tentar pelo alto. Se você é um trader e vai trabalhar aqui numa bolsa esportiva, é um cenário que se desenha de um Fluminense com mais posse, com mais imposição, com linhas um pouco mais altas dentro do campo. O Argentinos Júnior dificilmente vai fazer o que fez no primeiro jogo na Argentina, que é uma marcação forte, atrapalhando o Fluminense, daria até para trabalhar um lay a pior equipe em campo naquele jogo, mas fora de casa eu acredito que o Argentinos Júnior não vai se arriscar tanto, porque ele sabe que marcar alto o Fluminense exige um risco. Se você não fizer uma marcação muito bem organizada, com todos os jogadores participando, o Fluminense vai encontrar brecha para poder sair em contra-ataque. Então é muito provável que o Argentinos Júnior jogue com um bloco recuado. Com isso você pode ter opção para trabalhar aqui a favor do Fluminense, dependendo da imposição, do nível de imposição, ou um lay a pior equipe em campo no Argentinos Júnior, mas isso é só uma expectativa. Se você é Panther, eu gosto de 2 cenários. O primeiro cenário é de uma possível vitória do Fluminense. Aí você pode trabalhar talvez um empate anula do Fluminense ou talvez até um handicap 0,25, né, que vai te tirar metade da stake se o jogo terminar empatado. O outro cenário, ele se divide em 2 partes. A primeira é um jogo under, porque eu tenho o Fluminense ditando o ritmo ofensivo desse jogo, porque é o time que mais marca gol, que tem mais qualidade técnica, e as duas equipes com facilidades de defender. Então são duas equipes que sofrem poucos gols. Então, inicialmente, como na ida o primeiro jogo ficou empatado, não tem uma necessidade de extrema exposição por aqui. Então, antes do jogo começar, a expectativa é de um jogo under. O que pode fazer esse jogo virar um jogo over, que é a segunda parte dessa análise? Seria, obviamente, uma equipe na frente do placar. De preferência, e a gente sabe que, como a qualidade ofensiva do Fluminense é muito maior, se o Fluminense estiver na frente do placar, a gente provavelmente vai ter um jogo mais aberto, porque o Argentinos Júnior vai descompactar o seu bloco lá atrás, vai para cima, vai subir as linhas, e o Fluminense deve jogar no contra-ataque muito mais leve, né, tirando aquele peso das costas. Então, isso fará o jogo ficar um pouco mais aberto, tá? Então, eu tenho uma expectativa under pré-jogo,
jogo, e a cotação aqui do under 3,5 tá por volta de 1,21, você pode pensar talvez no under 3 asiático, mas trabalhar under significa que você tem que ficar de olho no jogo. Por quê? O Fluminense saiu na frente, fez um gol cedo, ou o Fluminense fez 2-0, acabou o cenário under. Aí eu tenho um Argentino Júnior vindo pra cima igual um maluco, porque esse é o jogo decisivo, e o Fluminense tendo espaço para contra-atacar. Se o Argentino Júnior sair na frente, aí talvez esse jogo fique ainda mais under, porque aí vai ter catimba, vai ter cera, os caras vão tentar fazer o tempo passar, o Fluminense vai ter dificuldade, vai ter que ficar alçando a bola na área. Aí sim pode ser um jogo com tendência de continuar mais under, tá? Mesmo no ao vivo. Mas expectativa under pré, caso o Fluminense faça um gol cedo ou abra 2 gols de vantagem, aí esquece, aí vira um jogo over que dá até para buscar um gol aqui no ao vivo. Às 9 horas da noite, o Internacional recebe o campeão argentino River Plate em Porto Alegre e tem a missão de pelo menos vencer esse jogo por um gol de diferença, já que tomou a virada lá no Monumental, foi um caldeirão danado. O Inter saiu na frente com o Ener Valencia, mas o River Plate conseguiu virar. Foi uma torcida que apoiou muito o time e o Internacional com certeza vai devolver pelo menos esse ambiente hostil para a equipe do River Plate, mas não basta só o ambiente, vai ter que fazer gol e vai ter que vencer por pelo menos um gol de diferença se quiser ao menos levar esse jogo para uma prorrogação. Utilizando o PDF de apoio aqui, fazendo um comparativo do River campeão da Argentina fora de casa e do Internacional no Beira-Rio, lembrando sempre que estamos falando aqui de um Internacional que prioriza sempre muito mais as Copas, principalmente nos mata-matas, do que no Campeonato Brasileiro. Teve um jogo agora contra o Corinthians, foi buscar um empate no final, mas o foco do Inter era totalmente no jogo do River Plate. O River saiu na frente em 57% dos jogos, mais do que o Inter sai na frente em casa, mostra um pouco mais de iniciativa. Lembrando, nível, diferença de enfrentamento é diferente. O River tem muito mais gols marcados fora de casa do que o Internacional em casa, o Inter só marcou 10 gols. E o número de gols sofridos acaba ficando muito próximo em relação à média, porque o River ele disputou mais jogos fora de casa em relação ao Inter em casa. O Inter está sempre na média, né? Falhou em marcar em 33%, ficou sem sofrer ali em 44%. O grande destaque é defensivamente para o River e uma equipe que falha pouquíssimo em marcar fora de casa. Isso é um problema para o Internacional. O primeiro tempo do Inter não agrada tanto e aqui é um grande problema, né? Porque o Inter vai ter que se expor desde o início. Então ele vai ter que fazer completamente diferente do que ele vem fazendo agora no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, saiu atrás com um gol do Renato Augusto no Brasileiro. O Inter não pode nem sonhar em tomar um gol aqui logo de início. O Inter tem que ir para cima, tem que propor, tem que se impor. Então vai ter que fazer um primeiro tempo diferente do que vem fazendo. O River Plate marca muito no primeiro tempo, não tanto quanto no segundo, mas marca muito no primeiro tempo e aqui o Internacional tem que tomar cuidado. Porque essa exposição, se for desorganizada, se não for com muita concentração, o Inter vai ceder espaços para os contra-ataques do River, que são muito perigosos, tá? Então, muito cuidado. O número de gols sofridos não é grande, nenhuma das duas equipes, e aqui o Inter não perdeu nenhum primeiro tempo, né? Isso aqui já é um fator interessante. No segundo tempo eu tenho uma melhora gigantesca do River. Muito mais vitórias, menos derrotas, o dobro de gols marcados, mas também sofre gols. Só que independente dos gols sofridos do River, se o Inter quiser classificar, ele não pode deixar essa efetividade do River no ataque se fazer presente no Beira-Rio, né? Se você é trader, toma muito cuidado com a leitura de jogo por aqui, porque é provável que você veja um Internacional tentando se expor, um River Plate até tentando manter a bola quando é possível, mas talvez um Inter com um nível de posse de bola bem mais elevado, só que o River vai buscar os espaços para fazer as suas transições ofensivas. Então você pode ser pego ali dentro do mercado contra o River Plate num gol do River. Muito cuidado, tá? O Inter tem que estar conseguindo neutralizar completamente os contra-ataques do River Plate, senão a situação vai ficar complexa e a sua posição vai ser um pouco mais perigosa. Se você é Panther, vai trabalhar numa casa de aposta, eu não vou te indicar aqui nada para um lado ou para o outro, porque eu tenho um Internacional que tem uma excelente defesa, que não sofre tantos gols, mas o River Plate é uma equipe muito forte ofensivamente. E eu tenho o Inter que vai ter a necessidade de se expor. Se fosse um jogo onde o Internacional jogasse por um empate, era diferente. Então o River vai encontrar espaço. Os times argentinos e principalmente o campeão deles, o River, sabe jogar nesses espaços, então é um jogo muito perigoso para você tomar partido para algum lado. Eu gosto muito de pensar no cenário de 2 gols. Por quê? O jogo começa com o Inter precisando fazer pelo menos 1. E caso o River faça 1-0, o Internacional vai ter que fazer 2. Então a exposição do Inter vai ser sempre muito grande, sempre próximo do limite. Então o River Plate sempre vai poder utilizar isso enquanto tiver um jogo empatado ou com o River na frente do placar. Então eu gosto muito de pensar aqui num cenário de 2 gols. A cotação ela tá um pouquinho mais alta já que o jogo do Fortaleza. Então acho que dá até para pensar numa situação assim pré-live. É lógico que se você pegar no meio do primeiro tempo, final do primeiro tempo já vai estar ainda melhor. Cenário para deixar esse jogo ainda mais aberto, para você buscar um gol ao vivo, o River Plate vencendo. É óbvio que a gente não quer que o Inter seja eliminado aqui, mas se o River estiver na
frente do placar, a situação para gols fica ainda mais iminente, porque é um Inter que tem que se expor com 2 gols atrás na eliminatória e um River que vai explorar os contra-ataques, tá bom? É provável que o Inter também utilize muito da bola aérea, como fez contra o Corinthians agora no gol do empate, porque o River pode abaixar o bloco também, pode se sentir acuado, então pode favorecer a equipe colorada, mas eu prefiro uma situação para ficar de olho em gols e gosto desse over 1,5. Pra gente finalizar essa parte de Libertadores, o Atlético Paranaense recebe o Bolívar às 9 horas da noite dentro de casa na Arena da Baixada, uma cotação de extremo favoritismo e não tá errado, tá? A expectativa do mercado tá correta na minha opinião. O jogo de ida foi 3-1 para a equipe do Bolívar, ficou barato pro CAP? Ficou. Poderia ter sido mais por aqui, o Bolívar produziu para fazer mais gols, o CAP poderia ter feito mais um também? Poderia, daria para ter sido ali um 4-2, um 5-3, mas naquele jogo especificamente ficou muito mais nítido a parte física do que a parte técnica. E a gente sabe que a parte técnica do CAP é muito melhor do que o Bolívar. Então, quando o Bolívar joga dentro de casa, o time brasileiro sempre vai ter que usar muito mais a força física e a questão de aguentar a altitude do que a parte técnica. Aqui vai ser diferente. Aqui é provável que o Atlético Paranaense martele desde o começo e, na minha opinião, é um resultado possível de se conseguir uma vitória com 2 gols de diferença e até mais. É óbvio, não dá para achar que o Bolívar é um time bobo, porque não é, mas agora não vai ser só igualado na parte física. Agora a parte técnica do Atlético Paranaense vai se sobressair muito mais. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver um CAP forte no Campeonato Brasileiro dentro de casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, é isso que precisa, marcar pelo menos 2 gols por aqui. Ficou sem sofrer gol em 44% dos jogos e saiu na frente em 44% também. Lembrando, a necessidade aqui é muito maior. O Bolívar foi o primeiro a marcar em 50% dos jogos, aqui o CAP não pode nem ficar sonhando em ficar tomando gol, tem que ir para cima desde o início, mas não é uma equipe que vence tanto, isso é ótimo, tá? Sofre gol com frequência, mas também marca com bastante frequência. A média de gols marcados e sofridos do Bolívar é praticamente igual. O Atlético Paranaense já marca muito mais do que sofre. O primeiro tempo do CAP parece um pouco superior, mas o time tem um pouco mais de vitórias, o número de derrota é igual, o número de gols marcados é igual e o número de gols sofridos é muito parecido. E o segundo tempo do Atlético Paranaense é um pouquinho superior, com bem mais vitórias, menos derrotas, menos gols sofridos e mais gols marcados. Porém, aqui o cenário é o seguinte, o Bolívar provavelmente vem para compactar o bloco, jogar recuado e tentar sair no contra-ataque. Usar sua bola aérea também, que é forte. O CAP vai tentar fazer o quê? Propor jogo com linha alta, utilizar muito mesmo da finalização de fora da área, que eles adoram, e também das bolas paradas, que eles também gostam muito. E aí vai ser difícil pro Bolívar segurar, tá? Se você é trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, para você trabalhar esse back no Atlético Paranaense, você precisa de Bolívar recuado, o Atlético Paranaense marcando pressão no pós-perda e, de fato, recuperando essa bola no pós-perda para não deixar o contra-ataque do Bolívar acontecer. E de preferência também que o Bolívar não esteja conseguindo alçar a bola na área do CAP toda hora ou ter bola parada. Aí vale a pena aproveitar essa estabilização do mercado. Qualquer coisa diferente disso, o Atlético Paranaense jogando talvez um pouco mais próximo do meio-campo, tentando chamar o Bolívar para sair do bloco, cuidado, que aí é um pouco mais perigoso, tá? Se você é Panther, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Atlético Paranaense, mas como essa cotação está muito esmagada, você talvez poderia olhar para uma vitória no primeiro tempo, porque a necessidade do Atlético Paranaense vencer é desde o primeiro minuto. Então, se ele terminar o primeiro tempo vencendo por 1 gol ou 2 gols de diferença, já vai ser excelente. Então dá para você consultar essa vitória do Atlético Paranaense no primeiro tempo ou talvez olhar para o mercado de gols HT, né? Aqui ainda tá baixa, mas talvez ali para o meio do primeiro tempo possa ser interessante. Se só o Atlético Paranaense estiver jogando, aí é melhor talvez pensar numa vitória no HT do CAP do que num over HT, porque só um time tá jogando, tá? Agora, se o Atlético Paranaense não conseguir impor o seu jogo desde o início, eu ficaria de fora e pensaria numa vitória do Atlético Paranaense no segundo tempo, né? O Atlético Paranaense pode vencer e ser eliminado? Pode. Então é muito provável que mesmo na frente do placar o Bolívar não se exponha tanto. Para que o Bolívar passe a se expor nesse jogo, o Atlético Paranaense vai ter que estar ganhando de 3-0, de 4-0, que aí sim a gente vai ter um cenário de necessidade, porque aí sim a gente vai ter um cenário de necessidade do Bolívar. Por enquanto a necessidade é toda do Atlético Paranaense. Além da vitória do Furacão, gosto de pensar no cenário de gols, o over 1,5 só pro ao vivo, isso aqui é cotação muito esmagada. Também gosto de um cenário de over 2,5, porque o CAP tem que fazer pelo menos 2 gols, né? E pode dar espaço ou pode fazer esses gols muito cedo, ter espaço para fazer mais, mas de preferência, como o mercado está sempre esmagado, ó, no 2,5, no 1,5, no mercado de resultado final, de preferência trabalhe ao vivo quando essas cotações estiverem um pouco melhores. Acredito na classificação do CAP, tá? Acho que é bem possível reverter essa situação, só não pode dar mole de cair em pilha, de cair em cera, né? Tem que utilizar bastante da bola aérea, finalizar de fora da área se estiver muito difícil de penetrar e tomar cuidado com os contra-ataques,
contra-ataques, porque tomar gol aqui vai ficar complicado, principalmente para a parte emocional dos jogadores do Furacão. Para finalizar, eu vou deixar algumas opções de jogos extras para você aproveitar nessa terça-feira. O Corinthians enfrenta fora de casa o News Old Boys. O primeiro jogo foi muito interessante, porque o mercado não acreditava no mercado de gols. Mercado com uma cotação de over 1,5, over 2,5 extremamente alta. O over 2,5 bateu a 10 e esse jogo foi 2-1. Então é o tipo de jogo que a gente que trabalha mercado de gols gosta, onde o mercado não acredita, a cotação tá alta e o jogo mostra que vai ter mais gols. O News tem que vir para cima do Corinthians e o Corinthians pode escolher entre aproveitar contra-ataque ou manejar ali a vantagem, né? Não se expor tanto tentando defender o placar. Eu acho que é um jogo extra, para não criar tanta expectativa assim. Para você que acorda cedo, Colômbia e Jamaica na Copa do Mundo Feminina. A Colômbia fez uma excelente fase de grupo. Perdeu para o Marrocos ali no final, não sei não se não foi uma entregada, tá? Que acabou eliminando a Alemanha. A Jamaica estava no grupo do Brasil e eu não vi nada de muito especial ofensivamente na Jamaica. A Jamaica é uma equipe que gosta de se defender. Não tomou nenhum gol na competição e o único gol que ela marcou foi contra a Panamá. Segurou a equipe da França? Segurou, mas olha, talvez essa dupla chance ou um empate anula da Colômbia possa ter valor por aqui. E a França enfrenta o Marrocos, que aí é um favorito extremo. Eu tomaria sempre cuidado com essas cotações esmagadas, mas a França realmente é muito favorita. Nas eliminatórias da Liga dos Campeões, temos várias equipes conhecidas por aqui. O Rakov, da Polônia, tem o Copenhaga com o Sparta Praha, também equipes que a gente costuma trabalhar. O PSV, já da Holanda, pega o Sturm Graz da Áustria. O Dinamo Zagreb, da Croácia, pega o AEK da Grécia. Tem o Molde, que a gente vive falando também da Noruega, o Braga, de Portugal, uma cotação extremamente baixinha, o Galatasaray. Não fez um bom jogo o Galatasaray na última eliminatória. Vamos ver se nessa fase melhora. E por último, o líder do campeonato da Islândia, o Víkingur Reykjavik. Sempre bom ficar de olho em gols nesses jogos do Víkingur, tá? É uma equipe que proporciona bastante gol pra gente, 44 gols marcados em 17 jogos. Fechou? Então, opções. Se você quiser aproveitar só a Libertadores Sul-Americana, que é provavelmente o que eu vou fazer, também é muito interessante. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia. Não esquece aqui embaixo o meu curso, theoboss.com, para você aprender mais sobre trade esportivo. E, óbvio, participa lá na área de prêmios do blog, né? Dos sorteios de R$30 todos os dias da minha parceira Betfair. Não esquece de aproveitar a promoção da minha parceira Betfair sobre o cano, a finalização do cano. E se você ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal, essa é a hora, vai me ajudar demais da conta. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau.